O que é a doença de Addison? A doença de Addison pode surgir em qualquer idade, mas é mais comum por volta dos 40 anos. Seu diagnóstico é complicado. Neste artigo, vamos contar o que caracteriza essa doença e como ela é diagnosticada. Falar da doença de Addison é falar de insuficiência suprarrenal. Não é uma patologia comum. A incidência, ou o número de casos novos, é de 0,83 a cada 100.000 pessoas. A prevalência, ou quantidade de casos em uma população geral, é de 4 a 6 casos a cada 100.000 pessoas. Antigamente, a causa mais comum que provocava a doença era a tuberculose, que afetava as glândulas suprarrenais. Atualmente, por existir um maior controle sobre a tuberculose, a causa mais frequente é a idiopática, uma origem autoimune na qual o corpo ataca os próprios órgãos. Embora os sintomas possam aparecer em qualquer idade, a doença é mais comum entre os 30 e os 80 anos, alcançando seu pico aos 40. Assim como muitas doenças endócrinas, é mais comum entre as mulheres do que entre os homens. Causas da doença de Addison. Já afirmamos que falar sobre a doença de Addison é equivalente a falar sobre a insuficiência suprarrenal. Devemos, portanto, entender quais são as glândulas suprarrenais e quais funções realizam. As glândulas suprarrenais são duas, e estão localizadas acima de cada um dos rins, na cavidade abdominal. Internamente, cada uma delas é formada por duas partes. Medula suprarrenal é a parte interna da glândula, responsável por formar hormônios de estrutura similar à da adrenalina. Córtex suprarrenal é a camada externa de cada glândula, e tem a função de formar hormônios corticosteroides. Entre os corticosteroides formados aqui, podemos citar glicocorticoides. O cortisol é o mais relevante, com função metabólica, inflamatória e de resposta ao estresse. Mineralocorticoides. A aldosterona é o principal, regulando o sódio e o potássio corporal. Andrógenos. Hormônios sexuais masculinos. Na doença de Addison, o problema reside na destruição do córtex das glândulas suprarrenais. Sem córtex, o corpo carece da quantidade suficiente de cortisol e de aldosterona. Os sintomas da patologia são explicados, exatamente, pela falta desses hormônios. As causas da destruição do córtex suprarrenal são: autoimune isolada. O corpo ataca especificamente a glândula suprarrenal com anticorpos. Síndrome poliendócrina autoimune. Doença autoimune na qual o corpo ataca diferentes glândulas ao mesmo tempo. Infecções. Infecção por fungos ou tuberculose. Tumores da própria glândula ou metástase de cânceres originados em outros órgãos. Sintomas da doença. Na doença de Addison, os sintomas aparecem insidiosamente. Essa é a forma mais comum de surgimento. Lentamente, diferentes sinais se tornam evidentes, mas isso provoca confusão no diagnóstico. Alguns sintomas passam despercebidos, ou se mimetizam com os de outras patologias. O problema na demora do diagnóstico é a gravidade na evolução dessa doença, colocando a vida da pessoa em grave risco. Entre os sintomas mais frequentes estão perda de apetite, hiperpigmentação da pele, escurecimento em determinadas regiões, pressão arterial baixa, hipoglicemia, baixo nível de açúcar no sangue, astenia, fadiga, falta de força, dores musculares, depressão.
Uma forma de apresentação especial da doença é a crise aguda, na qual vários dos sintomas citados anteriormente aparecem subitamente. Trata-se de uma insuficiência suprarrenal aguda. O desfecho pode ser um colapso letal, se não for tratada adequada e imediatamente. A crise addisoniana é uma situação extremamente urgente. Diagnóstico e tratamento. A forma de diagnosticar a doença de Addison é por meio da medição dos níveis hormonais. O exame mais simples consiste em medir o nível de cortisol e do hormônio ACTH na circulação sanguínea da pessoa no início da manhã. Na pessoa que está com a doença de Addison, os níveis de ACTH aparecem elevados e os de cortisol são baixos. Mais especificamente, também é possível estimular o cortisol natural com o hormônio ACTH artificial e medir seus níveis no sangue antes e depois da estimulação. Em pessoas que apresentam a doença de Addison, o cortisol não aumenta após a estimulação com ACTH. Diante da suspeita, é fundamental que o médico solicite uma primeira análise do cortisol no sangue. Se os resultados forem duvidosos ou inconclusivos, deve ser realizado o exame de estimulação com ACTH em uma segunda instância, para determinar a confirmação diagnóstica. Junto com esse rastreio etiológico, o profissional deve solicitar a medição de outros parâmetros bioquímicos que podem estar alterados. Uma vez diagnosticada a doença, o tratamento de base consistirá em substituir artificialmente os hormônios que estão faltando. Para substituir o cortisol, são indicados glicocorticoides sintéticos. A aldosterona é substituída com esteroides similares, como a fludrocortisona. Por fim, a falta de andrógenos pode ser tratada com um homólogo, como a dihidroepiandrosterona.